Vou trazer agora uma pergunta enviada pela minha esposa, Maria Emanuele Dias Silveira Faniou, né, que também é colega de profissão. Né? Ela gostaria que vocês falassem sobre os níveis de suporte para o autismo e se há evolução, se há progresso ou regresso de um nível para o outro. Agora, quem começa novamente é a Cíntia Villani. Já tá, já. Manu, muito obrigada aí pela sua participação e a sua pergunta que é importantíssima, né? O Bruno sabe aí, né, de tudo que a gente tem passado das nomenclaturas dentro do autismo, né? Então, antes tinha muita confusão, muito preconceito, né? Síndrome de Asperger, a síndrome de Savant, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, peraí, é um mundo neurodivergente. Então, por conta disso, atualmente a gente trabalha com 3 níveis e que não é nível assim leve, moderado e grave. Não, não é isso. Os níveis que a gente chama níveis 1, 2 e 3 são níveis de auxílio de suporte, né? Então, por exemplo, nível 1 significa que a criança precisa, o adolescente, o adulto, precise de suporte em algumas áreas da vida. Nível 2, que ele precisa de suporte em mais áreas da vida. E nível 3 de suporte, que ele precisa de suporte em todas as áreas da sua vida. Então, por conta disso, Manu, a gente sim pode ter hoje uma pessoa diagnosticada com nível 3 de suporte, que ela pode passar a ser nível 2 de suporte. Por quê? Conforme ela vai tendo esse suporte, esse apoio, ela vai desenvolvendo, né, o que é necessário, então ela pode deixar de precisar de tanto suporte, porque ela aprendeu a ter autonomia, a se colocar. Existem casos, né, e aí é uma coisa meio delicada, mas existem casos de crianças que foram talvez não diagnosticadas corretamente, como um nível 1 de suporte, de repente troca de profissional, e aí o neuropsiquiatra, o neuropsicólogo fala, não, olha, é um nível 2, olha, é um nível 3, e às vezes os pais se assustam, né, de, nossa, mas piorou? Não, não é que piorou, é que a criança, ela tem desenvolvimento. Então, conforme ela desenvolve, talvez lá com 2 aninhos, diante do mundo real, ela poderia ser nível 1. Só que aí ela fez 4 anos, precisa já estar na escolinha, vai interagir com outros meios, e aí a gente começa a ver que, peraí, ela tem outras necessidades, ela não consegue realizar tal coisa. Então, ela passa a ser um nível 2 de suporte, porque está relacionado ao que ela precisa. E aí, Júlio, vou dar um exemplo da Pietra, né? Quando ela foi diagnosticada, a minha filha, ela era nível 2 de suporte, né? Ela já tinha 2 anos e ela não falava 13 palavras. A gente ainda estava em processo para ver também se ela, qual era o tipo de comunicação dela verbal, se seria total, se não seria. Ela não conseguia se relacionar muito com as pessoas, então ela precisava fazer 5 sessões de terapia por semana, a fisioterapia por conta da hipotonia, e de acordo com que a gente foi dando, hoje ela está com 4 anos e 9 meses, ela é nível de suporte 1, porque hoje ela já alcançou o que seria a média de palavras para uma criança da idade dela, então ela não precisa mais fazer 3 sessões de fono por semana, ela já diminui. Então, é isso que se refere os níveis de suporte 1, 2 e 3. É o tanto de intervenções, o tanto de suportes que essa criança precisa, e seja um adolescente ou adulto. Muito bem. Bruno Mori. Reitero tudo que ela falou, tá? Só um ponto que eu acho que duas coisas para frisar, assim. Uma sobre os níveis de suporte. Ela descreveu certinho. Mas essa classificação, ela é mais voltada para ajudar a gente que é profissional a planejar as estratégias de intervenção. Por quê? Porque na prática eles são todos muito diferentes. Tanto que a gente fala de espectro do autismo, né? Como ele tem muitos genes associados e como ele tem a ver com neurodesenvolvimento, então é os estímulos ambientais influenciando no cérebro.
são pessoas muito diferentes entre si. Então, eu já vi gente que conversa normalmente com você, mas não consegue manter contato visual. Ela olha para a parede, mas está conversando com você. Gente que consegue manter contato visual, mas não verbaliza nada. Gente que tem uma inteligência preservada, tem capacidade de ter uma vida funcional, mas tem extremas desordens sensoriais que a dificultam para muita coisa. Então, tem muita diversidade dentro dos quadros. Então, assim, o tratamento é sempre muito individualizado, tá? É sempre muito específico disso. Então, existe essa classificação do nível de suporte, mas eles têm sempre... Se você entrar um dia numa instituição, numa clínica que trabalha com público TEA, um não é igual ao outro, tá? Um não é igual ao outro. Inclusive, aquela história, assim, eles não são afetivos, não é verdade, tá? Não é bem assim. Não cabe. Você vai ver que tem criança que é mais ressabiada e tem criança que é super grudada, carinhosa com você, tá? Então, tem esse elemento deles serem todos muito diferentes entre si, e a gente tem que respeitar e trabalhar em cima das próprias potencialidades. Sobre a terapia, o que eu sempre falo com uma família quando eu começo a trabalhar, a minha função como terapeuta é me tornar inútil. Tá? Parece meio exagerada, mas é um tipo de intervenção para esse público, principalmente quando é que trabalho com criança, tá? Ou quando você pega crianças nível 2 e 3. É um intensivo de você fazer treino de habilidades, porque ele está com dificuldade em coisas tão básicas para ele conseguir viver a vida dele, que ele precisa desenvolver isso para o desenvolvimento dele ser normal. Aumentar o repertório de palavras dele para ele poder se comunicar, saber dizer não, saber dizer quero, saber dizer água, saber dizer tô com calor, saber dizer tô com medo, né? São coisas que ele precisa entrar no repertório dele. A gente trabalha para que ele tenha o maior grau de autonomia e menor necessidade de suporte possível, né? Então, assim, que ele consiga enfrentar os desafios normais da vida sozinho, que ele consiga acompanhar a escola no limite do que ele conseguir, né? Então, eu já fiz intervenção até de, por exemplo, ajudar um adolescente a andar de ônibus, né? Fazer todo o trabalho, da onde os pontos onde ele tinha que parar e tal, para ele ter a autonomia dele poder viver a vida dele sozinho, né? E até não tem nenhum artigo falando isso, mas eu falo um pouco da minha experiência pessoal. Tem alguns momentos muito marcantes, quando eu acompanhei gente desde pequeno até entrar na fase adulta, né? 13 anos deu tempo. A gente pega, assim, quando recebe o diagnóstico, que é muito pequenininho, a entrada na vida escolar, que são desafios próprios àquela época da vida, a entrada da adolescência com despertar de sexualidade, que é um outro momento, e um outro episódio também, que é a entrada na vida adulta, que daí entra questões tipo relacionamento amoroso e mercado de trabalho. São desafios próprios, são desafios geracionais, terapia familiar sistêmicas. São os desafios daquela fase específica, mas que você trabalha adaptado para as peculiaridades daquela pessoa naquelas fases específicas.